Seja bem-vindo a essa aula. Meu nome é Joel, sou sócio do FastPage. Vou mostrar para você nessa aula como é que você vai utilizar nossos códigos aqui do site, como é que você vai editar eles, tá? Bom, dentro da plataforma aqui da FastPage, você consegue encontrar, tá, qualquer elemento que você queira utilizando aqui categorias, como por exemplo, eu vou estilizar aqui um botão, basicamente, para mostrar para vocês como é que é feita a estilização, tá? Vou fazer dois exemplos aqui, tanto um que precisa apenas de CSS e um que precisa de HTML também. Isso é bem fácil de fazer. Eu vou utilizar também um título aqui para exemplificar para vocês. Tá? Clica aqui na parte de botões, vai carregar a plataforma. Tá? Bom, vindo aqui, basicamente você pode passar o mouse em cima, né, do botão que você quer ver, a preview, né, e vai aparecer a animação. Caso seja algo que não tenha animação, ele não vai aparecer nada, como é o exemplo disso daqui. Tá? Você passar o mouse em cima, não vai acontecer nada, porque ele está basicamente aumentando só o tamanho aqui desse ícone, tá certo? Bom, vou descer aqui, escolher um botão aleatório, pode ser esse aqui do Instagram, tá? Vou abrir aqui a página do botão do Instagram. E aí, ele mostra aqui, né? Cada componente que a gente tem, ele mostra como é que você vai utilizar esse componente dentro do seu site, tá certo? Bom, como montar a estrutura do botão? Ele fala aqui, ó, monte o botão com os estilos necessários de tipografia e no CSS personalizado coloque o código. O que isso quer dizer? Que para esse estilo, para esse botão aqui específico, você não precisa de mais nada além do botão já presente dentro do seu Elementor, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher aqui algum componente, vou vir aqui em algum componente, eu venho em Hero, né, já que a gente está iniciando o site, selecionar alguma hero aqui, como essa, tá? Copiei o código, já me deu confirmação aqui. Vou vir aqui, colar de outro site, como de ver. Enquanto ele está colando aqui, eu vou voltar lá pro botão, tá? A gente estava olhando antes. Deixa ele carregar. Pronto. Ele carregou aqui, esse botão aqui. A gente vai basicamente só copiar o código dele aqui. E a gente vai guardar ele para utilizar já já, certo? Bom, os componentes já vieram aqui para o site, tá? Deixa eu fechar isso daqui. Os componentes já vieram aqui para o site que a gente está utilizando de teste. E aí o que a gente vai fazer agora é, esse botão aqui é o que eu quero transformar ele ali na estilização do Instagram, né? Como a gente tem em nossa plataforma. Eu vou clicar aqui em editar o botão. E aí basicamente o que eu preciso fazer é, se eu seguir aqui as instruções que tem, ele fala aqui que eu só preciso alterar o CSS personalizado. Ou seja, eu vou vir aqui em editar, vir aqui no botão que eu quero alterar, né? Vou vir aqui em estilo, na verdade, perdão. Vou vir aqui em avançado, né? Para alterar o CSS personalizado. Vou rolar até a parte de baixo, custom CSS, vou apertar aqui, ó, Command V. E pronto. É simplesmente isso que a gente precisa fazer, tá? E aí, para eu alterar qualquer outra coisa aqui da página, precisa buscar dentro da nossa plataforma ali algum elemento que se assemelhe ao que a gente quer. Como, por exemplo, eu quero alterar o título aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, tá? Vou vir aqui na parte de categorias, vou pesquisar aqui título ou texto, né? No caso aqui a gente tem efeitos de texto. Vou clicar aqui e aí ele vai aparecer aqui alguns efeitos que a gente tem aqui dentro da plataforma, tá? Bom, vou clicar aqui em fundo degradê, em parte do título. E aí, esse daqui ele basicamente cria esse efeito aqui, né, em determinado trecho, tá certo? Bom, eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso utilizar o HTML, copiar tudo aqui, ou eu posso simplesmente pegar aqui essa classe, né, essa tag, copiar essa tag, voltar aqui no meu site, por exemplo. Vou alterar isso aqui, vou botar um texto aqui, isso é um curso de Instagram. Vou botar aqui como exemplo, tá? Aqui, pronto. Isso aqui é um curso de Instagram. Bom, é o que eu quero alterar aqui, né? Colocar o destaque é só nessa parte de Instagram, tá certo? E aí o que eu vou fazer é, eu vou analisar aqui como é que está funcionando, como por exemplo, esse código cria esse efeito em determinado trecho. E aí, se eu olhar aqui no código, você vai ver que essa tag se inicia e se fecha dentro desse, cria esse efeito, né? No caso, dessa parte do texto aqui. E aí o que eu vou fazer é, eu preciso identificar no meu texto, lá no site, qual é a parte que eu quero destacar, que no caso é Instagram, né, como eu falei para vocês, e selecionar aqui essas classes, ou seja, essas tags. Vou selecionar tudo aqui que está colorido, tá? Vou copiar, vou voltar aqui e vou botar aqui no início do Instagram até o final do Instagram. Que no caso, eu vou pegar essa outra parte aqui final, copiar, voltar aqui e colar. Pronto. A gente já fez isso. Só que o efeito ainda não está funcionando aqui. Por quê? O que a gente fez aqui só foi uma configuração para mostrar para o site para falar.
eu quero que o Instagram tenha esse efeito aqui, mas o efeito ainda não está em nosso site. E aí o que é que eu vou fazer é voltar aqui, vou copiar aqui o código CSS, tá? No caso, eu vim aqui, eu posso selecionar a partir daqui de cima, tá? Dar um Ctrl C, voltar aqui para a plataforma. E aí o que eu vou fazer é, sempre que eu quiser adicionar um código CSS, vou vir aqui em avançado, custom CSS e vou colar aqui. Pronto. Eu fiz simplesmente isso, o efeito já está funcionando porque a gente fez aqui a marcação dizendo que só quer que o efeito funcione em Instagram. Se eu quisesse, por exemplo, que pegasse desde isso é um curso de Instagram. Posso simplesmente copiar isso daqui, dar Ctrl C, né? Recortar no caso aqui e colar e ele vai estar funcionando, tá? Óbvio que como ele está quebrando a linha aqui, o efeito precisa seguir o efeito padrão, né? Então ele não vai ficar tão interessante. É interessante que você utilize ali na mesma linha ou que você faça alteração aqui para adaptar o layout, né, da forma que você quer, certo? Vou dar um Ctrl Z aqui só para voltar ao estilo de antes, tá? E aí o que que a gente pode fazer agora? Talvez a cor disso daqui não seja o que você quer. E aí nos nossos códigos você pode simplesmente alterar a cor vindo aqui em avançado, né? Por exemplo, ver aqui o código que você está utilizando e identificar esse ponto aqui. Vou dar um zoom aqui para facilitar. Mas você pode identificar aqui esse ponto, que no caso é, esse código daqui representa uma cor. Você vai ver aqui, ó, se você ler aqui, vai ter background, linear gradiente, tal, tal, tal. E esse código daqui, é um Xcode, ele representa uma cor, tá certo? O que a gente vai fazer é alterar essa cor. Bora ver se no código tem outra parte que tem esse mesmo código. Eu vou procurar aqui, se eu olhar, eu vou encontrar outro Xcode que isso aqui também representa uma cor, tá? No caso aqui, esse representa a cor dessa parte aqui do efeito. Se você observar aqui, eu vou selecionar algum outro elemento aqui. Se você observar aqui na bordinha dele, ele tem uma linha roxa, tá? Então a gente vai alterar essa bordinha roxa dele aí, utilizando essa alteração de cor que a gente vai fazer, tá? Vou voltar aqui para o CSS. E aí, como é que você vai fazer para editar isso daqui? O que eu recomendo que você faça é buscar algum editor de Xcode externo ao Elementor. No caso, o que a gente vai fazer é, vou abrir uma nova aba aqui, digitar aqui google.com. E aí o que eu vou pesquisar é Xcode CSS. Só colocar isso daqui. E aí, o que eu recomendo que você clique você pode clicar nesse primeiro link aqui, eu nunca cliquei, vamos ver o que é que tem. Então, a gente consegue editar aqui, só que de uma forma mais difícil, tá? E aí, a forma mais fácil que eu recomendo que vocês façam é esse segundo link aqui, né? E esse site htmlcolorcodes.com, tá? Você vai ver logo ele aqui, tem esse símbolozinho desse círculo laranja, tá? Você simplesmente clicar aqui nesse link, vai carregar e ele vai abrir um editor muito mais fácil de utilizar, tá? E aí o que você pode fazer aqui eu quero transformar essa cor aqui que a gente tem no texto, vou tirar o zoom disso aqui, quero transformar essa cor aqui em um rosa, um pouco mais próximo do Instagram, basicamente essa cor aqui que a gente tem nesse botão. O que a gente vai fazer vir aqui no site, né, e selecionar um rosa um pouco mais próximo ali. Não sei basicamente qual é o rosa que tem ali, mas vamos colocar esse daqui, tá? Esse código aqui. E aí o que eu vou fazer eu vou selecionar aqui esse código. Lembra que a gente identificou que era um código Xcode lá era um Xcode lá no nosso site. Basicamente eu vou fazer a mesma coisa aqui. Encontrei aqui o Xcode, seleciona tudo, né? Desde o símbolo até a última letra, tá? Aperta Ctrl C, a gente vai voltar aqui e vai alterar. Tanto na parte de cima, aqui, tá? Estou cobrindo o código aqui, mas pronto. Tanto na parte de cima quanto nesse código de baixo. Ó, Ctrl V. Vou tirar o zoom aqui. E pronto, a gente já conseguiu alterar aqui o estilo do texto e ele já está funcionando como deveria. Vou clicar aqui em publicar só para a gente ver o efeito aqui sem nenhum bloqueio, tá? Bom, aqui tem a parte, né, isso é o curso de Instagram, basicamente mostrando aqui. Ele está tentando se adaptar ao meu monitor aqui, tá? Eu tô com a tela reduzida para gravar essa aula aqui. Está tentando se adaptar ao meu monitor, mas no caso aqui ele não vai conseguir. Se eu reduzir aqui, a gente consegue ver uma visão melhorada aqui de como é que ele vai funcionar. Tá? Vou aumentar isso daqui, voltar aqui para o editor, tá certo? Bom, nessa parte aqui, basicamente o que a gente vai fazer agora vou mostrar para você essa parte aqui do botão, né? Lembra que eu falei que ia colocar um botão HTML para mostrar para você como é que funciona a criação de um botão desse. Se eu não me engano, esse daqui, ele é um botão HTML, tá? Então a gente precisa fazer duas partes. A primeira parte é montar a estrutura, tá? Utilizando o widget HTML, você pode colocar o código abaixo para montar a estrutura inicial do botão. Eu vou simplesmente copiar aqui, vou voltar na nossa edição aqui e vou seguir esse passo a passo, tá?
Eu copiei aqui o código do HTML, vou voltar aqui no nosso site, vou vir aqui em adicionar elemento, clicar nessa barra de texto, né, de pesquisa e botar HTML. E aí, esse símbolo aqui representa o HTML, a gente vai clicar nela, né? No caso aqui eu vou deletar, vou colar ela aqui embaixo, tá? Vou arrastar ela aqui para baixo, onde eu quero colocar. E aí, vou colar o código que eu já copiei no nosso site. Bom, ela está sem estilização nenhuma ainda, tá? Mas a gente vai estilizar ela agora. A gente vai voltar aqui e aí tem a parte de estilizando o botão e criando uma animação. Basicamente, você só vai copiar isso daqui, voltar e colar aqui em Custom CSS. Vai vir aqui no código que você tem, avançado, Custom CSS, colar, e é isso. Bom, ele já vai estar funcionando aqui, obviamente que para esse background aqui ele não vai funcionar muito bem, porque ele fica branco, né? Mas se eu alterar a cor aqui, a gente pode ajustar ele aqui para, por exemplo, algo um pouco mais escuro. Você vai ver que o efeito já está funcionando nele. Se eu passar o mouse em cima aqui, você vai ver que ele já alterou aqui, né? Já está conseguindo, já está conseguindo ver aqui o destaque dele. Bom, posso clicar aqui em publicar, né? E aí já vai estar ao vivo em nosso site. Bom, para essa aula é isso. É assim que você altera, edita e sempre você pode navegar em nossa plataforma. Tá? Qualquer dúvida que você tenha de código, a maioria deles, quase todos na verdade, vão ter essa instrução aqui embaixo de como fazer, né, cada partezinha desse código. E também para alguns códigos, né, que a gente tem dentro da plataforma, ele vai ter também explicação o que é que cada coisa dentro desse código aqui faz. Tá? Então, você além de copiar e colar, você pode também utilizar a plataforma para aprender coisas novas, certo? Bom, essa aula é isso. Valeu, tchau, tchau.